Polícia Federal, Ministério Público Federal e Lewandowski no Ministério da Justiça, todos em conjunto, envolvidos para processar um advogado que chamou o Lula de ex-presidiário. Para ajudar o Rio de Janeiro, esse povo não tem tempo e nem recursos, mas para processar advogado, aí eles têm, né? Chamaram o Lula de ex-presidiário, mas afinal de contas, o Lula não é um ex-presidiário? Isso é injúria? Vamos comentar o assunto. Eu sou André Marcília, advogado e professor, e peço a vocês que já se inscrevam aqui no canal, deixem um like, cliquem no joinha, porque clicando no joinha o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você, então pressupõe que deve ser para todo mundo. E também considere se tornar membro aqui do canal, porque você vai receber conteúdos exclusivos e também eu dou prioridade a você nas respostas que dou aos comentários, às perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. E como eu já disse, se inscrevam aqui no canal porque a gente está com a meta de chegar a 400 mil inscritos. Estamos próximos. Quando conseguirmos a meta, vamos dobrar a meta, como dizia a Dilma, mas antes de dobrar a meta, a gente vai pensar em alguma coisa, fazer alguma surpresa aqui para vocês. Muito bem, a Polícia Federal, então, ela está empenhada. O Lewandowski deu o seu aval, a Polícia Federal investigou o advogado, a postagem do advogado contra Lula, e agora o Ministério Público Federal concluiu que houve injúria. Primeira coisa, o que é injúria? Injúria é um crime, né? Contra a honra, e seria você ofender a dignidade de uma pessoa. Então o Ministério Público Federal concluiu que houve injúria e assim vai processar o advogado, ou seja, o Estado gastando o seu dinheiro, o dinheiro público, para quê? Para ajudar na operação contra criminosos no Rio de Janeiro? Ah, não, aí eles não têm como, eles não têm recursos, aí eles não têm condições, mas é o Estado gastando seu dinheiro para processar um advogado que fez uma postagem em rede social dizendo que o Lula é um ex-presidiário. Afinal de contas, o Lula não é um ex-presidiário? Ele não foi para um presídio? Ele não é ex? Então, eu não sei. Presidiário ele foi. Não sei se o problema é o ex ou o presidiário, porque presidiário ele foi. E ex, acho que ele deixou de ser, não é? Não deixou de ser? Então, não faz o menor sentido de uma pessoa descrever uma realidade objetiva dos fatos e ser processada pelo Estado em razão disso. É uma completa e total loucura. Nós não temos mesmo mais liberdade de expressão no país. Foi oferecido a esse advogado, né, um acordo, né, de não persecução penal. O que isso quer dizer? Foi oferecido para ele um acordo para ele aceitar a culpa e com isso não ser julgado e punido. Mas, óbvio, o advogado, e acertadamente, não aceitou e vai, então, deixar o caso tocar, e tem que tocar mesmo, porque, olha só, se a gente permitir que o Estado seja aparelhado a tal ponto de ser utilizado contra nosso direito mais sagrado, que é o da liberdade de expressão, bom, então aí a gente não tem mais nada. Se nós permitirmos que o Estado seja utilizado para te atingir os seus direitos constitucionais, bom, então nós não teremos mais nada. É melhor ser condenado numa situação como essa e isso ser exposto ao ridículo mundial, porque é disso que se trata, do que você ter um acordo e não ser condenado e sair culpado de uma história como essa. Veja, o Lula, ele foi presidiário. Ele foi preso. Quem é preso é presidiário. Né? E ele deixou de ser. Então é ex-presidiário. É um fato objetivo. A descrição de um fato objetivo não pode ferir a dignidade de uma pessoa. Fere a dignidade de uma pessoa se fosse mentira. Mas é verdade. Então o que isso feriria a dignidade da pessoa? Sobretudo de um presidente que, por exercer cargo público, tem óbvio que tem muito menos direito a se indignar com as críticas e com aquilo que é dito sobre ele, né? Uma pessoa que exerce um cargo público tem que estar preparada para receber críticas muito mais do que uma pessoa que está atrás do balcão de uma loja, quieto e sem falar com ninguém ou sem se expor. Quem se expõe tem de estar preparado para crítica. Se não sabe brincar, não desce para o play, não é assim que se diz por aí, e aqui é a mesma coisa. Agora, o incrível é o Lewandowski ter dado aval a isso, quer dizer, o Ministério
Justiça se envolver com isso, é absurdo a Polícia Federal se envolver com isso e o Ministério Público Federal se envolver com essa questão, ao invés do Lula mesmo, se ofendeu, ir lá e processar como pessoa física, como qualquer reles mortal. Mas não, eles utilizam o Estado inteiro praticamente e o nosso dinheiro, portanto, porque são gastos públicos desse aparato estatal para ir atrás da liberdade de expressão de um advogado. Fora que não tem o que investigar. Quando eles investigam, eles apenas usam essas investigações, né, para constranger a pessoa, porque é um fato objetivo. Ele disse isso. Se ele disse, tem um fato ali material concluído. Se sabe quem é, tem a autoria. Se tem a materialidade, se tem a autoria, não tem que investigar nada. É só uma forma de constranger a investigação. Mas o cara passou não apenas pelo escrutínio, vamos dizer assim, do Ministério da Justiça, como também pela investigação da Polícia Federal, já se desgastou com tudo isso e agora finalmente vem o Ministério Público Federal gastar o nosso tempo, o tempo deles, né? E o nosso dinheiro, que paga o tempo deles, para perseguir, claramente perseguir um advogado. Porque isso é liberdade de expressão. Claro, descrever um fato objetivo. Isso aconteceu, é um fato da história. Eles querem apagar a história, eles querem arrancar a nossa liberdade de expressão e apagar a história. É disso que se trata? É assim que esse governo diz que defende a democracia? É o fim do mundo. Lamentável, mais uma atitude lamentável, não apenas do governo, mas do aparelhamento estatal que esse governo fez contra a liberdade de expressão.